Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Vocês estão bem? Que ótimo! Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Agradeço sua participação, o seu comentário. Você que já deixou aquele like para mim, muito legal a participação de vocês. Mas olha, para tudo isso acontecer, é necessário você fazer a sua inscrição conosco aqui no canal. Venha conhecer o nosso trabalho, você será muito bem-vindo. E na aula de hoje, na sequência, esse é o segundo vídeo, eu montei para nós algumas perguntas e deixei ali para você olhar na tela se elas estão corretas ou não. E também há um teste no final para você olhar com calma e entender qual a alternativa errada. Você vai gostar. Acompanhe comigo a aula e vá fazendo as suas anotações. Pegue o seu material para nós começarmos a estudar juntos. Vamos fazer isso? Tenho certeza que você vai se divertir. E, lógico, aprender cada vez mais. Um grande abraço e não se esqueça, se tiver alguma dúvida, algum problema, deixe aí nos comentários. Vai ser um grande prazer conversar com vocês. Até mais e vamos para a nossa aula de hoje. Tchau, tchau! Olá, pessoal! Vamos começar o nosso encontro de hoje e vamos continuar a aprender português, corrigindo alguns erros e também interpretando algumas questões juntos. Aqui na tela, os testes são muito simples, você acompanha comigo e já vamos começar agora a fazer isso. Leia este anúncio que está comigo aqui. Vamos lá? A temperatura pode estar quente ou fria, mas o nosso chuveiro está na correta, no caso, na temperatura correta. Era uma propaganda que está querendo vender um chuveiro para você. Agora, a questão que eu te proponho, este anúncio, ele usa corretamente esses termos quente e fria. O que você acha? Você vai ter que justificar para mim a resposta. Você acha que está correto o quente ou fria? E aí, pensa um pouquinho, pare o vídeo se você precisar. E você já sabe como nós trabalhamos aqui, não é? Vamos conferir a resposta. E a resposta é simples. Não está correto. Por quê? A temperatura só pode ser o quê? Baixa ou alta quando você fala sobre temperatura. Porque o tempo, sim. O tempo é que pode estar quente ou frio. Não se confunda. Aqui o pessoal se confundiu, ok? Por ser uma propaganda e também ideias populares, o mais importante é a comunicação com o público. Mas como nós estamos tentando passar um filtro e te mostrar o quão necessário é saber português para usar corretamente, fica a dica para você. Temperatura, então, como vai ser, pessoal? Temperatura baixa, temperatura alta. Frio, quente, só pode ter com o tempo. Tudo bem? Aprendeu? Muito bom. E já deixou o like para mim. Você fez isso? Agradeço muito. Isso é importante. E vamos continuar com a aula. Aqui, mais uma proposta para você. Leia comigo esta sentença. É importante que o povo se precavenha, porque os assaltos estão em toda parte. É muito comum escutarmos isso diariamente na mídia. E agora eu te proponho o seguinte: você ouviu, você entendeu, tudo bem? Só que a frase está de acordo com a norma culta? Sim ou não? Primeira resposta. E você vai ter que justificar para mim se estiver correta ou, no caso, se estiver errada. Vamos dar uma olhada? Pense um pouquinho, pare o vídeo agora e faça a sua análise. E vamos ver a resposta. E a resposta é o seguinte: não está. Cuidado. Por quê? O verbo precaver, ele não possui o presente do subjuntivo. Que eu precavenha, que tu precavenhas. E isso nós não podemos fazer por ser um verbo anômalo. Aqui você perceba o seguinte: nós teremos que trocar por sinônimos para podermos deixar isso aqui correto. Você poderia ter dito prevenir-se, acautelar-se,
precatar-se, mas não precaver. O precaver não cabe aqui. É necessário que o povo, é preciso, é importante que o povo se previna, isso mesmo, porque os assaltos estão em toda parte. Ali, no caso, é importante que o povo se previna. Você viu que legal? Cuidado quando nós formos usar os verbos para não cometermos estas gafes. Estude um pouquinho e também assista ao nosso vídeo aqui do canal. Nós já temos essa aula de verbos para você aprender os verbos anômalos, ok? E mais um pouquinho para você. Vamos lá? Lembra de mim? Você já escutou isso várias vezes, não já? Sim, isso é até uma música famosa do cantor Ivan Lins. Mas, pessoal, precisamos tomar cuidado aqui porque a pergunta diz o seguinte: será que esta frase está de acordo com a norma culta? E você vai ter que justificar para mim. Aqui é uma questão sobre regência, não é? E como você já leu, parou o vídeo, fez aí a tua anotação, agora acompanhe comigo, porque é o seguinte: a oração não está correta, ela não está dentro do padrão da norma culta, não é? Para que essa frase esteja correta, você precisa se lembrar da regência do verbo lembrar. Por quê? O verbo lembrar, quando ele é pronominal, ele é usado com a preposição de. No caso, lembrar-se, lembrar-se de. E assim, para o rigor gramatical ficar bonitinho, a frase deveria ser como? Lembra-se de mim? É assim que funciona. Basta você não esquecer. O verbo lembrar. O esquecer também. Quem se esquece, esquece de. Quem se lembra de. Não cometa mais esses equívocos. Tudo bem, então? Ficou claro? Muito bem. Vamos continuar? E já vamos ver a próxima pergunta agora. Vamos lá. Você deve já ter escutado isso. Quem falava isso, ou melhor, quem pronunciou isso, diz a lenda, é Jânio Quadros. E aqui ele usou a seguinte fala: filo, por que quilo? Mas a frase, ela está de acordo com a norma culta? Vamos justificar a resposta? É famosa e você deve saber aqui o que está acontecendo. Vamos dar uma olhada agora comigo? Vamos resolver o problema? O correto seria filo porque o quis. Nós sabemos que porque, por ser uma conjunção subordinativa, ela atrai o pronome oblíquo para seu lado. E aqui nós dizemos que é uma próclise obrigatória. Você tem que colocar o pronome oblíquo adequado ao lado da palavra, que no caso é a partícula atrativa. Por isso, o correto seria filo porque eu quis. Vamos ler a resposta comigo? Segundo as normas da sintaxe portuguesa, a frase merece concertos reparos, porque é fator de próclise. Dessa forma, sendo assim, o correto é filo porque eu quis. E o uso dessa fala por Jânio Quadros, interessado naturalmente em impressionar incautos, as pessoas que não sabiam muito, né? Daí porque enveredou por esse caminho da rima. Eu acho que ele quis mais brincar com a colocação do que realmente ressaltar qualquer problema, não é? Mas aqui temos um caso da colocação pronominal. Tudo bem? Vamos agora ver mais um caso. Este é bem interessante. Uma atriz proferiu a seguinte fala: antes, durante e depois do espetáculo, mantenho a calma. Mas aqui nós estamos para poder analisar se realmente está de acordo com a norma culta da língua. A frase está correta? A pergunta que eu te faço. Se você disser sim, justifique para mim. E também, se disser não, por que você disse não? Tudo bem? Faça aí a tua anotação. E aqui, acompanha comigo para você já ver a resposta. Vamos lá? Pessoal, é o seguinte: nós temos que pensar pela lógica. Às vezes a gramática, ela entra, mas ela pode dar uma atrapalhadinha na situação. O que eu posso te dizer é o seguinte: a oração, a frase está correta. Por quê? A estilística prevaleceu sobre a gramática, isso mesmo. E aqui é uma ocasião bem adequada. Se você considerar errada, você também não vai
errar a questão, digamos assim. Mas vamos argumentar aqui sobre o seguinte: quando nós olhamos o antes e o depois, estas duas palavras pedem, elas são regidas pela preposição de, antes de e depois de. O durante não. Quando nós lemos na gramática, nós precisamos separar essas regências quando nós escrevemos, não é? Poderíamos aqui, então, você optar pela seguinte construção. Veja como ficaria. Durante o espetáculo, antes ou depois dele, mantenho a calma, disse a atriz. Só que nós precisamos ser um pouco sensatos. O que aconteceu aqui é a opção da sequência temporal lógica. Por isso é que quando acontecer, assim, a gramática às vezes ela dá espaço para usarmos uma questão de estilo. E nem sempre vamos considerar errado e crucificarmos a fala. Ok? Você entendeu? Veja que interessante, uma questão bonita. Porque a sequência do tempo sobrepõe-se sobre o rigor gramatical e também ficaria bem mais bonita a oração da forma como ela mesma falou. Tudo bem? Você entendeu? Mas, pela lógica, devemos sim separar, ok? As regências em certos casos. Em alguns outros, eu acho que podemos deixar a estilística sobrepor-se. Tudo bem? Aprendeu? Legal. Deixa o like para mim, por favor, hein? E vamos continuar. Agora um outro problema. Também muito comum nas televisões. E aqui escutamos o seguinte: a vendedora implorou para que não a matassem, o bandido ali, não é? Ameaçando matá-la. O que nós precisamos perceber aqui? Existe alguma impropriedade? Algum erro aqui? Será que essa moça falou certinho? Implorou para que não a matassem? Justifique para mim a resposta. Pare o vídeo. Faça isso agora. Anotou? Tudo certinho aí com você? Então agora é comigo. Vamos lá. Está errado. Nós temos, sim, um erro aqui, um equívoco. O verbo implorar. Quando você usa implorar, nós não completamos com preposição, porque é um verbo transitivo direto. Um verbo transitivo direto é um verbo que você vai completá-lo sem colocar nenhuma preposição. Porque quem implora, implora alguma coisa e não por ou para alguma coisa, ok? Seria errado. Por isso, então, aqui vamos corrigir. A frase está, né, errada e deveria ser corrigida de acordo com a norma culta da seguinte maneira: a moça implorou que não a matassem. É assim, muitas vezes nós falamos essas preposições, colocamos essas preposições, ainda inclusive no vídeo número 1, na aula anterior, também coloquei um exemplo desse. É comum, só que precisamos prestar atenção para não errarmos. Tudo bem, pessoal? Ficou bom, não ficou? E agora o último caso. Vamos te apresentar 2 itens. Eu vou deixar você ler o teste para chegar à sua conclusão. Mas vamos comentar um pouco a questão antes de passarmos para o final aqui da aula. Eu trouxe 2 trechos para vocês. O primeiro trecho é o seguinte: tal tese promete o milagre de tornar sábio o idiota. E agora, se você lesse a número 2, digamos o seguinte: tal tese promete o milagre de tornar o sábio idiota. Bom, o teste é o seguinte: sobre esses 2 itens, não está correto um dos comentários aqui para baixo. Seria a letra A. Ambos possuem as mesmas palavras, mas sentido diverso. Letra B. Servem para ilustrar o fato de que palavras idênticas combinadas de maneiras diferentes geram sentidos diferentes. Letra C. Demonstram que é possível alterar o sentido de uma frase mantendo as mesmas palavras. A letra D diz o seguinte: o enunciado 1 é um elogio à tese citada. O 2 é uma crítica escarnecedora. E para terminarmos, o E, a letra E. O enunciado 1 é um convite à aceitação da tese. O 2, um alerta contra os riscos de passarmos por idiotas. Ok? O que nós podemos falar aqui, pessoal? Pense um pouquinho, pare o vídeo e vamos ver. Leu com calma todas as questões.
Você conseguiu perceber que existe uma que está errada? E aqui o erro está na letra D. Exato. A número 1 não é um elogio. A tese promete o milagre de tornar sábio. A tese vai deixar você idiota. É isso que está dizendo. Isso não pode ser um elogio. Isso seria uma questão de se repelir e não aceitar. É por isso. Você entendeu? É aqui que nós vamos nos despedindo por hoje. Agradeço muito a sua atenção e espero que possa te ajudar sempre todas estas aulas que nós estamos te propondo. Participe sempre e deixe aí o seu comentário e nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço, eu te vejo em nosso próximo encontro, pessoal. Até mais!